chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Nesses campos, nessas planícies, nestes pampas e caatingas, nessas raízes entrelaçadas de etnias tão misturadas. É assim, meu povo. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença. E a gente celebra hoje, né, a 22ª segunda-feira do Tempo Comum. E a gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. Mas antes disso, vamos bater um papo rápido e direto e certeiro sobre 3 assuntos. Olha, novamente eu falando 3 assuntos. Primeiro, no sábado surgiu a fake news aí, falando que o Donald Trump, o cidadão lá, presidente estadunidense, teria morrido. Alguém disse que bom. Alguém chorou. Não sei quem, mas chorou sim. Bom, isso é o primeiro. Mas depois foi visto que é fake news, que foi apenas para gerar notícia. É muito comum isso, né? A gente aprende isso na ciência política. Quando o cidadão ele está mal visto, o rei, ele cria uma notícia de desgraça para poder justificar, para ver quem vai celebrar a alegria e quem vai ficar triste. Um cande sem vergonha esse tal de Donald Trump, com todo respeito aos sem vergonha. Também, a gente olha aí amanhã, né? Amanhã é o grande dia, dia 2, começa o julgamento do Jair Mentira Bolsonaro. Aí eu fico recebendo notícia aí dos meus amigos aí, alguns amigos, vai ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa. A grande surpresa vai ser qual? É ainda em tom de ameaça. Ameaça à nossa soberania. O Donald vai vir aqui com um avião. Isso é ameaça à soberania nacional. E terceiro e última, né, pra gente poder não deixar de falar dos golpistas, né? Carla Zambelli, presa na Itália, tentou meter o Miguel, que tá muito doente, que tá com tumor no cérebro, que tem depressão, que tá mais para lá do que para cá. E pela graça de Deus, o milagre operando, ela não tem nada demais, de acordo com o médico, de acordo com o juiz, podendo ficar presa. E uma das queixas da Carla Zambelli é que tá sem tinta pro cabelo. Ou seja, ela que votou contra as meninas terem, né, na prisão, o direito ao absorvente também, sobre a pobreza que nós falamos, questão da falta de absorvente nas escolas. Agora ela tá lá reclamando da falta de tinta pro cabelo. O mundo não dá volta na cabeça desses caras, o mundo capota. E vamos nós para o Evangelho do dia, né? Melhor pra gente. Bem, Evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 30. Hoje vamos falar, né, da vida pública de Jesus, o início do ministério de Jesus. Nós lemos esse texto tanto aqui na segunda-feira de hoje, 22ª semana no Tempo Comum. Também lemos na 3ª semana do Tempo Comum, no domingo, uma parte dele, pelo menos o versículo 14 ao 21, ao 26, né? Se estiver errado, não me condene, não me processe. Que Jesus iniciou seu ministério. Também é o domingo dedicado à palavra de Deus. Mas hoje é uma mensagem profética. Alguns dizem que a profecia é adivinhação. Eu vejo muita gente aí em igreja evangélica, também em grupos católicos pentecostais, confundindo profecia com adivinhação. E sabemos que a adivinhação é condenada biblicamente, mas as pessoas têm a mania de querer fazer a tal revelação. Um dia eu falei para uma pessoa que eu não acredito nessas revelações de igrejas evangélicas, nem de igreja católica. Alguns cidadãos católicos de ter mania de fazer isso. Me perguntaram por quê. Eu falei, porque tem base sociológica, filosófica e psicológica para isso. Alguém falou assim, poxa, mas você está dizendo o quê? Porque pode ver que toda a profecia, a revelação que as igrejas evangélicas fazem, ou grupos católicos, sempre macumba, é coisa do diabo. Olha, eu não vejo nenhuma revelação, o número da Mega Sena é tal, joga amanhã que você ganha. Poxa, podia ter essa revelação pra gente, né, pessoal? O que vocês acham? Se você aceitar essa revelação, seria bom pra gente, né? Amanhã, revelação pra comunidade. Número da Mega Sena aí. Aí pronto, olha que coisa boa, né? E Jesus chega no dia de sábado lá na sinagoga. Um pequeno vilarejo entre colinas da Galileia, e conspirava lá naquele contexto um silêncio sagrado do dia consagrado ao Senhor. Ou seja, as ruas de pedra conduziam homens e mulheres e crianças à sinagoga. Para os judeus, no contexto histórico, é o nosso domingo, quando vamos à missa, vamos ao culto. Havia ali
uma expectativa no contexto teológico. Jesus, o filho de um simples carpinteiro, José, estava ali de volta. Falava-se, em outras palavras, em curas, em sabedorias, em gesto que ele tinha já executado, gesto de compaixão, em Lucas 4, 14 ao 15. E, interessante, a pergunta que eles tinham entre eles: será que é verdade o que dizem? Esse nosso conterrâneo, esse menino, filho de Dona Maria, de seu José, esse seria mesmo um profeta? Às vezes nós queremos isso. E na sinagoga, Jesus, ao receber, o rolo das Escrituras, ele abre lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 2, e lê. Essa é a definição de profecia, senhores. Não é revelação, não é fazer adivinhação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova do reino, aos pobres, da libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Interessante que depois disso ele se senta e fala: hoje se cumpriu o que você acabou de ouvir. Quando Jesus fala isso, ele desafia a comunidade a colocar em prática a palavra lida. Nós devemos o tempo todo nos desafiar a cumprir essa palavra. E aí a pergunta que se vinha: mas esse cara não é o filho do seu José? E começa a questionar a origem do profeta. Geralmente quando a gente está aqui na rede social, recentemente eu recebi mais um ataque. Daniel Nonato não vale nada, eu não me incomodo. Jesus foi chamado de um montão de coisa pior do que eu. Então não estou nem preocupado com isso. E aqui em Lucas, nós temos aqui o programa definitivo de Jesus. O programa de toda a missão de Jesus é a libertação dos pobres, é a cura dos oprimidos, é a abertura das fronteiras da graça. Ou seja, Jesus ele vem trazer para nós, nesse contexto bíblico teológico, o ano do jubileu, lá de Levítico 25. O evangelho de hoje, ele não vem trazer para a gente algo assim grandioso, estupendo, não vem cheio de ritualismo, ele vem simples. E a reação da comunidade é uma reação daqueles que se beneficiam das estruturas de poder. Muitos não querem a libertação porque tem privilégios, tem vantagens. E Jesus aqui vai fazer uma memória rápida de Elias e Eliseu, quando ele traz para nós que a graça de Israel ela acontece fora também do contexto de Israel. Quando ele fala da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 9, e Naamã sírio, lá em Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Ou seja, o horizonte da palavra de Deus ela é ampliada além das fronteiras da igreja, além das fronteiras das comunidades, além das quatro paredes do templo ou da sinagoga. Lucas ele traz para nós esse texto dizendo que é o início do ministério de Jesus. Ou seja, ao contrário dos políticos que nós conhecemos em nossas cidades, que teve eleição no passado, que prometeram para a gente um montão de coisa, Jesus não vem com promessa, ele vem com a clássica, vamos dizer assim, atitude de já está acontecendo. E a gente olha para esse evangelho de hoje e se pergunta: qual é o nosso projeto até hoje? Onde precisamos deixar que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas? Porque essa mensagem ainda te incomoda. Bom, eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like. Não esqueça de colocar seu comentário, a sua participação é muito importante. Estamos nós ouvindo aí Acorda América, diante do tarifaço de Donald Trump, para que possamos amanhã, vamos assistir amanhã. Se Deus quiser, para que possamos celebrar a vida. Que possamos ser fiéis ao amor do Deus que nos chama à vida hoje e sempre. Eu sou Daniel Nonato. Povo indígena, meu povo afro, meus latinos companheiros, nós somos vítimas da violência, da dependência do imperialismo. É assim, meu povo, é nossa meta.